Olá, boa noite, como estão? Então, uma professora super animada para a nossa aula inaugural. Vou falar um pouquinho sobre o curso, vou trazer alguns conteúdos de direito tributário para vocês, né? Então, no fim, a aula acabou tendo essa modificação, estamos aqui pelo Zoom, não estamos lá pelo YouTube, porque eu não sei explicar o que aconteceu. Ficou entrando, transmissão entrando, mas na verdade a transmissão não entrava e eu não consegui ficar ao vivo por lá. Vamos combinar uma próxima aula por lá, então. Mas eu posso estar colocando essa aula aqui que está sendo gravada, eu posso disponibilizar lá no YouTube, lá no meu canal também, para vocês. Pessoal, qual é o objetivo, tá, do curso? Deixa eu falar um pouco, então. Eu já dou aula há muitos anos aí, há mais ou menos uns 11 anos. Então, comecei dando aula para a OAB, depois segui dando aula para concurso público. Após o mestrado, tive algumas oportunidades em universidade. Então, assim, tenho uma vivência bem grande com o direito tributário. E sou advogada também, né? Tributarista, tenho escritório, vários clientes, faço bastante serviço aí na área tributária. O objetivo, realmente, o foco do curso é a área, tá, dos concursos. E também, para quem está interessado, talvez na OAB, mas confesso que é muito mais a área dos concursos. Por quê? Porque percebo, né, bastante dificuldade sempre que eu dei aula para concursos, o pessoal, enfim, bastante dúvida, precisando muito de material. Entendo que é realmente uma necessidade aí que tem no mercado. Tem excelentes professores, muitas vezes professores voltados para a legislação. Mas o foco que eu dou aqui para o curso é realmente a parte geral de direito tributário. Então, aquilo que está lá na Constituição Federal e que está no CTN. Ali a Constituição Federal, tudo que fala, princípios, as espécies tributárias, imunidade. Depois, lá no CTN, aqueles diversos conceitos também existentes. Então, essa é realmente a ideia. Trazer todo esse conteúdo, mais as súmulas, mostrar de que forma eles estão nos concursos. Porque tem também no nosso curso uma apostila com material completo, tá? Então, tudo que vai ser falado nas aulas gravadas vai estar lá no material também, para quem prefere muitas vezes estudar com ali o material em mãos. E também vamos ter as questões, então um caderno de questões para que se possa praticar. Isso é muito importante. Quem quer, quem almeja concurso, tem que ter a prática. Precisa estar atrelando ali um pouquinho de cada um. Então, um pouco do estudo teórico, um pouco da prática. Porque quando a gente vai fazendo questões, a gente testa tanto o nosso conhecimento, então se a gente está conseguindo mesmo absorver esse conteúdo, como onde que ainda está a dificuldade. Olha, né, fazendo as questões, eu percebi que ainda estou com dificuldade de entender a competência, né, entender os princípios. Ah, estou super bem nas hipóteses de extinção. Então, a gente consegue estar melhor se avaliando. Tá? Então, além desse conteúdo que vai estar ali escrito, que também vai ter as questões e as aulas gravadas, vai poder entrar em contato comigo, tá? Vão sempre poder vir falar comigo. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, eu fico sempre à disposição, ainda mais nesse ano, que tem tantos concursos aí, especialmente na área fiscal, e a gente espera que no próximo ano venham mais e mais concursos, não só na área fiscal, mas que venha muita coisa. E aí, os concursos da área fiscal, obviamente, né? Todos caem em direito tributário. Mas alguns concursos fora aí da área fiscal têm também direito tributário e aí geram bastante dúvidas. E esse curso que eu estou apresentando agora para vocês, ele é muito voltado e assim, é uma linguagem bem tranquila. Eu tenho total noção de que o pessoal que não é da área tem dificuldade com a linguagem. Então, o que eu apresento, o que eu levo é para todos. Eu não parto do pressuposto de que quem está assistindo às minhas aulas já é advogado, especialista em direito tributário. Então, é super explicativa, assim, muito didática. As minhas aulas é uma característica bem forte que as minhas aulas têm, ser didático realmente para que tenha um alcance aí de todos. Vamos começar, então,
vou aqui dividir, compartilhar com vocês o conteúdo, começando aqui. Vou falar, tá, um pouquinho assim, vou trazer alguns conteúdos básicos para vocês já terem ideia do que vai ter no curso e de que forma as coisas são abordadas lá no curso. Gente, eu sempre falo que o estudo do direito tributário, ele tem que começar pelo conceito. O conceito não é uma coisa boba. O conceito de tributo, ele resume a matéria do direito tributário. O conceito está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, né, do CTN, e ele diz assim: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo fato ou cujo valor nela se possa exprimir. Reinaldo, eu vou pedir por gentileza que tu desligue aí o fone, porque está dando para ouvir. Obrigada. Acontece. Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o que isso quer dizer? Olha só. Então, toda prestação pecuniária compulsória. Aí a gente já sabe o seguinte, não há opção, o tributo ele é compulsório. No momento em que se pratica o fato gerador, tem que haver o pagamento do tributo. Então, ele é compulsório. Prestação pecuniária, então é sempre em dinheiro. Não tem como se pagar o tributo de outras formas. Já escutei de alguns clientes me perguntar, doutor, eu tenho uma clínica, né? Uma clínica médica. Não posso prestar serviços, então, para pagar, em pagamento da dívida, considerando, por exemplo, uma clínica médica, que serviço de saúde, não importa a sociedade. Não pode, isso é estritamente proibido. Se alguém contou isso para vocês, é mentira, não tem como. Então, é prestação pecuniária compulsória em dinheiro. Tá? Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Em moeda corrente nacional, em reais, tá? Não é por códigos, não é por criptomoeda, é realmente em dinheiro ali em reais, se tem que saber o que é que vai pagar. Que não constitua sanção de ato ilícito. Ninguém é punido através de tributo. Quem comete qualquer ato ilícito, aí é um problema do direito penal e talvez também do direito civil, vai caber alguma indenização, mas ato ilícito jamais vai ser convertido em pagamento de tributo. Ninguém vai chegar lá numa audiência, então, cometeu um ilícito, cometeu um roubo e vai ser penalizado tendo que pagar um tributo. Tá? Então, assim, não é sanção de ato ilícito. Instituído em lei, princípio da legalidade, não há tributo sem lei que estabeleça, é impossível. Então, para haver a cobrança de qualquer tipo de tributo, de qualquer espécie tributária, terá que haver sempre uma lei previamente que estabelece. A Constituição Federal, ela traz a previsão dos tributos e quem é o competente para instituir. Contudo, depois, cada ente político faz a instituição do tributo a qual lhe compete. Tá? Mas tem que haver sempre, então, a Constituição, ela traz a previsão. Precisamos sempre da lei, né, infraconstitucional que venha instituir esse tributo. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, a administração pública não tem a opção de não cobrar, de fazer vista grossa e ser legal, né? Enfim, uma coisa muito interessante no direito tributário, pessoal, é que a boa-fé, elementos pessoais, eles não são levados em consideração. Eu já ouvi diversas vezes de clientes, né? Mas, doutora, eu não fiz por mal, eu não sabia. Eu não posso ir lá falar com o juiz e explicar para ele. Né? É complicado, você entende um pouco a angústia assim, do cliente, mas não, tá? Ela é atividade plenamente vinculada. Ocorreu um fato gerador, vai ter que ser lançado o tributo. Então, ocorreu algum, né, atraso, vai ser cobrada a multa. Então, não foi cumprida uma obrigação acessória, a multa vai ser cobrada, não tem como se escapar. Tá? Então, esse é o conceito de tributo, e como eu disse, ele traz muitos elementos, né? É cobrado, sim, parece bobo um conceito, mas ele vem de diversas formas sendo cobrado nos concursos, né, de outras maneiras, perguntas como, por exemplo, o tributo pode ser cobrado mediante atividade administrativa, né, não vinculada. Então, pega ratões assim de quando a gente não está atento e não tem um total domínio dessa parte teórica que é bem importante.
Também gosto de iniciar o estudo do direito tributário falando das funções que um tributo exerce. Por quê? É interessante essa área tributária, né? Porque a gente escuta bastante por aí as pessoas falarem: poxa, eu pago IPTU e olha as calçadas da rua, né? Eu pago IPVA e é sempre umas rodovias horríveis, esburacadas. Então, vinculando sempre muito a função do tributo com uma atividade, né, que deve ser oferecido, um serviço que deve ser prestado pelo Estado. Ele não é 100% errado, contudo, não é exatamente essa a função do tributo. O tributo ele tem uma função básica geral de todos os tributos eles têm uma função fiscal, que é arrecadar. Tributos servem para arrecadar, e aí a administração pública ter caixa para vir a prestar, então, serviços aí à população. Mas a função dele é essa. Fora a fiscal, que daí todos têm, isso é importante, porque vocês vão ver na prova que às vezes vai aparecer essa questão da extrafiscalidade e da parafiscalidade. Porque assim, a função fiscal todos têm, não tem exceção. Contudo, nem todos os tributos vão ter a função extrafiscal e a função parafiscal. E aí que a gente tem que estar atento. Porque a extrafiscalidade, como o próprio nome diz, é aquilo que vai além da questão fiscal, então, além da questão arrecadatória, tá? A extrafiscalidade, ela vem para regular uma questão social e econômica. Por exemplo, imposto de importação. Ele é um tributo que, além de fiscal, como todos são, ele tem uma função extrafiscal. Por quê? Porque ele pode estar regulando a economia. Se estão ocorrendo muitas importações e isso está dando algum problema na economia, se pode, através de um decreto, estar majorando a alíquota de importação para poder dar uma regulada, equilibrar, ocorrerem menos importações. Então, eles vêm com essa função, como a CID, né, que é uma contribuição aí do domínio econômico, CID combustíveis, volta e meia, começa a ter alterações nessa alíquota, começa a mudar a cobrança dessa contribuição. Para quê? Para melhor se possa regular a economia. Então, isso é ter uma função extrafiscal. E é bem importante se ter em mente tributos que têm essa função. Imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, o IOF, empréstimos compulsórios, a CID, são tudo tributos que vêm a ser aí extrafiscais. Depois, ali nos princípios, a gente consegue ver um pouco mais sobre isso, tá? Sobre quais que são. Aqueles que basicamente incidem sobre bens e serviços, eles não são extrafiscais, como IPTU, IPVA, imposto de renda, ISS, ICMS, eles não têm essa função extrafiscal. Já os parafiscais, o nome também já diz bastante, né? Para, aquilo que é paralelo, tá? Então, eles vêm para determinadas atividades, como, por exemplo, quando se paga essa SESI, SESC, Senais, essas contribuições para terceiros. O que acontece? O poder público, ele delega para uma outra pessoa jurídica a capacidade tributária ativa, então, de cobrar tributos. O poder público delega para alguma outra instituição essa capacidade de estar cobrando o tributo. Para quê? Para fomentar esses terceiros setores que se chamam, né? Então, essa é a ideia, a função do tributo parafiscal. Teorias, tá? Existem duas teorias sobre os tributos. Tem uma teoria que diz que existem 3 tributos, né, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Isso é o que está escrito lá no artigo 5º do CTN e no artigo 145 da Constituição Federal, e é a chamada teoria tripartidária, tripartida, né? Então, é uma teoria, porque está lá, é isso que diz na Constituição. Contudo, tem a teoria pentapartidária, que diz que os tributos são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições específicas. E é essa teoria que é aceita pelo STF e é essa que é aceita pelos concursos. Então, quando vier algo sobre as teorias, tá? Quando vier nos concursos uma pergunta sobre isso, sempre deve se filiar à teoria pentapartida, que são 5 essas espécies, que a gente vai ver aqui na aula também, e tem bem detalhado no nosso curso, que são exatamente essas espécies de tributos, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições específicas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma. Os impostos, basicamente, é aquilo que começa com I,
ICMS, ISS, IPI, tá? Os impostos, a principal característica deles é não ser vinculados, ou seja, eles são totalmente arrecadatórios, a gente não paga o imposto para ter determinado serviço, tá? Essa conexão não tem, que é o contrário das taxas. As taxas, sim, elas são vinculadas. Se a gente paga a taxa para a expedição do passaporte, é porque nós estamos lá pagando exatamente para isso, a gente vai ter um passaporte. Agora, o imposto não, ele não tem esta vinculação, isso é bem importante. As taxas têm essa vinculação, e as taxas elas podem ser instituídas ou para o poder de polícia ou para os serviços públicos, né? Compulsórios, divisíveis, ou que esteja ali à disposição, né? Efetivamente à disposição da sociedade. Quando tem essas duas situações, esses dois fatos geradores, as taxas podem ser cobradas. O poder de polícia nada mais é do que o poder de fiscalização. Então, quando a gente paga uma taxa para expedir um alvará de funcionamento, por exemplo, né, de um comércio, taxa para verificar os elevadores, isso é fiscalização, é poder de polícia. Já os serviços públicos são serviços como, né, a coleta de lixo, então serviços que eles estão ali à disposição, tá, da sociedade, e eles podem ser utilizados ou simplesmente estar à disposição. Então, muitas vezes a gente paga apenas, por exemplo, se eu saio para viajar e fico 3 meses fora de casa, de qualquer forma eu pago a taxa pela coleta de lixo, porque eu não estou potencialmente utilizando, mas está ali disponível para que ocorra a utilização. Contribuições de melhoria é um tributo que eu, nesses 11 anos advogando, nunca vi nada, né? Mas o que é a contribuição de melhoria? O nome já diz, quando há melhoria, só que a melhoria ela é sempre num sentido de valorização imobiliária. Quando ocorre uma obra pública que venha valorizar um imóvel, aí pode ser cobrada a contribuição de melhoria. Mas não façam confusão, a obra tem que ser pública e a melhoria tem que ser em dinheiro. Então, assim, ó, o shopping lindo, maravilhoso que construíram perto de casa e que dobrou o valor do imóvel, não é obra pública, né? A obra realmente tem que ser ali, vamos dizer, que seja feita uma avenida, né, que ocorram... primeiramente, tem que ser feita essa obra pela própria administração pública, não pode vir a ser privado quem venha construir a obra. E depois tem que ser a melhoria em razão de dinheiro. Então, se o imóvel valia 100 mil, agora ele veio a valer 120 mil, 150 mil, e tem que ser em decorrência dessa obra, não pode ser por outros fatores. A contribuição de melhoria, ela tem aquela chamado limite geral, limite individual. O limite geral é o valor total gasto pela obra. Então, se foi gasto, né, 10 milhões para a obra, o total de todos os contribuintes que foram atingidos, né, tiveram os seus imóveis valorizados em função dessa obra, eles todos juntos não podem pagar mais do que 10 milhões. E o limite individual é aquilo que o seu próprio imóvel valorizou. Então, se houve uma valorização de 20 mil reais no imóvel de cada um, não pode ser cobrado uma contribuição de melhoria de 50 mil reais. Então, tem que sempre observar essa questão aí da contribuição de melhoria. Empréstimos compulsórios, o próprio nome diz, empréstimo, algo que é compulsório, que tem que ser feito. Apenas a União pode, através de lei complementar, instituir empréstimo compulsórios. Para situações de, pode ser calamidade pública, iminência aí de uma guerra externa, para ser feito algo em prol aí da sociedade, então algo que realmente seja necessário, tá, ser feito. E aí, o empréstimo compulsório, como eu disse, atente-se à lei complementar, isso é o que mais cai nos concursos, dizendo que pode ser através de uma lei ordinária, e não, é através de uma lei, somente lei complementar. Somente a União pode instituir empréstimos compulsórios. A mesma lei que institui a cobrança também já tem que regulamentar a devolução, porque esse valor, ele não vai aumentar ali a receita, né, nos cofres públicos, ele tem que ser devolvido, é um empréstimo, ele tem que ser necessariamente utilizado para aquela situação que instituiu, então, o tributo e depois ser devidamente devolvido. As contribuições específicas, nós temos as contribuições sociais, temos a CID, a contribuição aí de intervenção no domínio econômico, e temos também as contribuições, como a gente já viu aí também para os terceiros setores, enfim, tá? Então, essas são as contribuições específicas. Vamos ver uma questão aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar, né? Ah, melhorou agora.
Olha só, pessoal, uma questão da Prefeitura de Três Corações, em Minas Gerais, uma prova de auditor e fiscal tributário, lá de 2016. Olha a pergunta, então, para vocês mais ou menos verem como é que cai isso nas provas, né? Sobre impostos, tributos, taxas e contribuições, é correto afirmar: A. Os impostos são divididos em tributos, taxas e contribuições. Nossa, um horror, né? Não são impostos que são divididos, os impostos, eles são uma espécie do gênero tributo, né? Então, os tributos, então aqui está totalmente errado. B. As contribuições de melhoria cobradas pela União têm como fato gerador exercício regular do poder de polícia. Totalmente errado também, a gente acabou de ver, né? As taxas, sim, um dos fatos geradores da taxa é o exercício regular do poder de polícia, e as contribuições de melhoria não tem nada a ver com isso. C. Para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, são instituídas as contribuições de melhoria. E aí faz sentido, né? Porque a gente acabou de ver. Então, para custear uma obra pública que vai decorrer uma valorização imobiliária, pode haver sim a instituição de contribuição de melhoria. Vamos ver a questão D. Relativa ao contribuinte, as taxas têm por fato gerador uma situação independentemente de qualquer atividade estatal específica. Não, né? A gente viu que os impostos têm por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade. Contudo, a taxa não, tem que ter uma atividade. Se eu paguei uma taxa para emitir um alvará de funcionamento do meu escritório, essa é a atividade estatal específica para a qual eu paguei a taxa, né? Então, aqui a gente tem ali a alternativa C como correta, e vejam que não é, né, um bicho de 7 cabeças, estudar tributário, entender e responder às questões. Bem, olha essa questão aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Pronto. Essa aqui é da Prefeitura de São Luís, no Maranhão, lá de 2018. De acordo com a disciplina estabelecida na Constituição Federal, é vedado aos municípios, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, instituir empréstimos compulsórios, exceto se a União delegar-lhe competência para tanto e o município fizer por meio de lei complementar. Empréstimos compulsórios ou impostos extraordinários. Impostos extraordinários, mas poderá instituir empréstimos compulsórios desde que o faça por meio de lei complementar. Empréstimos compulsórios, exceto se o fizer por meio de lei complementar. Empréstimos compulsórios, mas poderá instituir impostos extraordinários mediante autorização expressa da União, concedida por meio de resolução do Senado Federal e desde que o município faça por meio de lei complementar. Agora. Parece difícil, mas ela é bem simples pelo seguinte: atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, tá? Pode ser instituído um empréstimo compulsório ou até um imposto extraordinário. A gente não chegou a falar anteriormente, né? Mas lá dentro do assunto impostos, existem os impostos extraordinários. Contudo, tanto um quanto o outro, você não pode ser delegado, tá? Então, é a alternativa B, ó, porque de acordo com a disciplina estabelecida na Constituição Federal, então a Constituição Federal, ela apenas permite que a União venha instituir empréstimos compulsórios e impostos extraordinários, que é o que pode ser instituído se ocorrer uma despesa extraordinária decorrente de calamidade pública. Então, assim, o que diz ali? É vedado aos municípios fazer essa instituição, porque apenas quem pode instituir é a União. Ok? Aqui, nesse caso, a alternativa B. Sempre cobrado nas provas, praticamente questão certa de provas, princípios. Como aqui a nossa aula ela é, né, inaugural, enfim, eu não vou esgotar os assuntos, não vou falar sobre todos os princípios, eu vou falar daqueles que eu considero principal, que são aqueles que tem mais pega-ratão, tá? Legalidade, aquela famosa legalidade, não pode haver cobrança de tributo sem lei que estabeleça. Tá, ok, tranquilo, prof, né? Lei pode ser ordinária, complementar, enfim, lei é apenas o que diz. Para instituir precisa lei, para extinguir precisa lei. Só que pode, para mexer nesse tributo, tem exceção daí. Ele pode, o que é mexer? Alterar aí alguma coisa. Pode daí, então, ser através de um decreto, né? Uma atividade do Poder Executivo pode, através de um decreto,
ocorrer a majoração aí de alguma alíquota, tá? Mudança de base de cálculo que venha a mudar, a majorar o valor do tributo, precisa de lei. Agora, uma majoração de alíquota, tá? Para atender lá a função da extrafiscalidade. Olha como está tudo conectado, né? Então, um tributo com uma característica extrafiscal, que precisa ocorrer de imediato uma alteração na alíquota. Ele vai ser uma exceção ao princípio da legalidade, porque para mexer nesse tributo, então, para poder mexer na alíquota dele, não precisa uma lei ordinária complementar, basta um decreto. Então, tem aí algumas exceções que a gente pode, assim, falar na legalidade. A igualdade, ela não quer dizer que todo mundo tem que pagar a mesma coisa, isso não é igualdade, né? Se a gente cobrar imposto de renda igual de todo mundo, cadê a igualdade? Uns ganhando um monte, outros não ganhando nada, então, obviamente, igualdade é ligada à capacidade contributiva, que também é um princípio, é pagar dentro da sua capacidade contributiva e não discriminar, tá? Vamos dar um exemplo aí de algo que recentemente estava acontecendo, que a mim afetou bastante, né? Que bom. Há um tempo atrás, advogados, por exemplo, quem tinha escritório de advocacia, não poderia ser tributado pelo Simples Nacional. Aí veio uma mudança lá em 2018 que veio a permitir isso, baseado que no princípio da igualdade da capacidade contributiva, tá? Então, isso é um exemplo do que é aí a igualdade, porque dentro de uma esfera, então, dentro dessa mesma, como posso dizer, dessa atividade profissional que estava sendo exercida, comparando com empresas, considerando que há um faturamento envolvido, que há despesas envolvidas, se instituiu que há sim, por que não ser tributado pelo Simples Nacional e não poder, né? Por que não pode ter esse benefício do Simples? Então, isso foi com base no princípio da igualdade que se estabeleceu esse direito. Tá? E retroatividade. O que quer dizer? Que não dá para tributar nada antes da lei que instituiu. Então, é a partir ali da instituição da lei que se pode começar a cobrar, ele não retroage. Tá? Então, se for, houve uma mudança, né, uma alteração aí na lei que disse, que incluiu mais situações aí no fato gerador, é a partir, se o que eu fiz, né, o fato gerador ocorrido foi antes dessa mudança, não vai ser atingida, é a partir da mudança. Quero chamar bastante atenção ao princípio da anterioridade da noventena ou anterioridade mínima, tá? Por que chama muita atenção? Porque esses são os que mais caem. A anterioridade diz que o tributo ele só pode começar a ser cobrado a partir do próximo exercício financeiro, tá? Que foi instituído. Então, o que for instituído agora em 2022, ele só pode começar a ser cobrado em 2023. A anterioridade mínima diz que tem que aguardar, além disso, 90 dias, tá? Então, se lá em novembro é instituído, ele não pode já começar a ser cobrado em janeiro de 2023, tem que aguardar 90 dias. Mas aí a gente tem exceções, porque vamos falar sobre a extrafiscalidade, mais uma vez, tributos extrafiscais que estão aí para atender a ordem social e econômica, que precisam de uma alteração imediata. Dá para esperar o próximo exercício financeiro? Vamos instituir empréstimos compulsórios porque estamos numa iminência de uma guerra, mas a guerra vai acontecer agora, dá para a gente esperar o ano que vem para poder instituir o tributo? Então, nestes casos, vai ser exceção. E o que mais os tributos... os que mais acabam aí, o que mais aparece é o IPI. Por quê? Porque o IPI, ele é exceção ao princípio da anterioridade, então qualquer mudança através de um decreto, tá, na alíquota do IPI, ele não precisa esperar o ano seguinte. Contudo, o IPI não é exceção ao princípio da noventena da anterioridade mínima. O IPI, ele tem que aguardar ali os 90 dias, e esse é o que mais os concursos gostam, o IPI, porque é o que acaba virando ali aquele pega-ratão, né? Se vai nessa de que não é exceção, e aí já tá com os olhinhos cansados, muitas vezes, e acaba caindo nessa daí. E aí, como é que os concursos... Olha só, essa aqui é auditor fiscal, lá na Secretaria da Fazenda do Piauí, em 2015. De acordo com a Constituição Federal, o princípio nela consagrado e conhecido como princípio da irretroatividade é aquele que veda a cobrança de tributos em relação a lançamentos tributários ocorridos antes da publicação da lei que os houver instituído ou aumentado, lançamentos tributários ocorridos antes da lei que os houver instituído, aumentado ou reduzido,
Fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído, aumentado ou reduzido, fatos geradores ocorridos antes da publicação da lei que os houver instituído ou aumentado. Pois é, e aí? Primeiramente, são fatos geradores, tá? Não são lançamentos. E são os fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, não da publicação, que os houver instituído ou aumentado, né? Porque quando se reduz é um benefício aí, tá? Então, a gente está falando, é bem interessante essa questão, eu adoro essa questão, né? Eu já trouxe aí como dica, inclusive, lá no Instagram, porque parece fácil, né? E retroatividade, ok, né? O que foi o que ocorreu antes da lei, mas o que ocorreu antes da lei? O quê? Fatos geradores, porque o lançamento já é quando se é lançado ali, não é isso, é o fato gerador. O lançamento ele pode ocorrer depois, tá? Então a gente se refere aqui, o princípio da anterioridade, ele se refere mesmo ao fato gerador e é vigência da lei, não publicação da lei, tá? Então essa questão temporal aí é bem importante. Também lá na Secretaria da Fazenda da Paraíba, caiu assim: a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, poderá ter sua alíquota reduzida e reestabelecida por ato do Poder Executivo, resolução do Senado, lei complementar, decreto legislativo, resolução do Congresso Nacional. Bom, como a gente viu, através de ato do Poder Executivo, né, não se lhe aplicando o princípio da anterioridade. Aqui a gente está englobando, então, duas coisas importantes. Como a gente viu, sim, a CID é exceção ao princípio da anterioridade, então a CID não precisa esperar o próximo exercício financeiro também. Não precisa esperar 90 dias, porque se a gente está falando de um tributo extrafiscal que está aí para atender alguma urgência da ordem econômica, então é sim uma exceção ao princípio da anterioridade, não precisa de lei complementar, tá? Então, é através de ato do Poder Executivo, que daí pode ser um decreto, talvez pode ser algum outro, mas um decreto normalmente é o mais comum, e não se aplica o princípio da anterioridade. Bom, pessoal, então é isso. Tá, queria dar essa introdução de conteúdo para vocês verem como é que funciona aí mais ou menos as aulas da prof, terem uma ideia. Tá lá agora, eu vou botar lá no Instagram o link para quem quiser estar aí. Então, volta. Quem quiser estar adquirindo o curso, quem tiver dúvida ainda, alguma pergunta, eu vou abrir a caixinha de perguntas lá, pode vir falar comigo, pode conversar, enfim, tá? Vai ter material, como eu disse, então, apostila, questões, aulas gravadas e pode vir falar sempre com a prof, se tiver alguma dúvida, tá? Então, abertas inscrições, muito obrigado por quem esteve aí presente, acompanhando a aula, vou deixar agora a aula aí também gravada, disponibilizada, tá? E fico à disposição, agradeço. Boa noite e um bom final de domingo para vocês.